Salve galera, mais um vídeo aqui no canal Só que NFC. Eu sou o Lozito para falar de Brasileirão Série A, os jogos aí da 21ª rodada da competição neste último final de semana. No caso, eu falar de alguns jogos do sábado aí que deram início à rodada. No estádio Alfredo Jaconi tivemos o duelo entre Juventude e América Mineiro. E quem levou a melhor foi a equipe mineira aí, fazendo o único gol do jogo ali aos 8 minutos com o Pedrinho, né? No caso aí o América emendando aí a sua terceira vitória seguida, né? Com esses resultados, a equipe ele se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento e o Juventude ainda na lanterna da competição. No estádio Newton Santos também tivemos o duelo entre Botafogo e Ceará, onde no caso ali quem saiu na frente foi a equipe botafoguense na cobrança de bola parada ali, o Vitor Cuesta abriu o placar. E no início da segunda etapa ali também numa cobrança de bola parada, o Speed Mendonça ali na área, a bola sobrou para ele, empatando o jogo. O Ceará também criou boas oportunidades, né? Poderia até sair até com a vitória, mas terminou assim, Botafogo 1, Ceará também 1. Agora a equipe do Vozão vai estar focada para o duelo contra o São Paulo pela Copa Sul-Americana. E no estádio da Ressacada também tivemos o duelo entre Avaí e Corinthians, né? No caso, a equipe catarinense saiu na frente na primeira etapa ali com o Matheus Bissoli de pênalti aos 36 minutos. Na segunda etapa, né, com a entrada de alguns jogadores, ali o Corinthians melhorou um pouco no jogo. No caso, ao todo, criou mais chances do que o Avaí. No caso aí do Corinthians, aí, contando aí com a volta do Renato Augusto, né, jogador que estava afastado por lesão, né, voltando à equipe do Corinthians. E no caso aí, a cobrança de bola para do Renato Augusto, de cabeça o Balbuena empatou o jogo, terminando assim Avaí 1, Corinthians também 1. No caso aí, com esse empate aí, o Corinthians continua na vice-liderança, só que agora com uma diferença um pouquinho maior agora para o Palmeiras. E no Morumbi, né, tivemos o duelo entre São Paulo e Flamengo, né, no caso aqui, onde ambas as equipes também têm compromissos aí nesse meio de semana, tanto pela Libertadores como Sul-Americana, e entrar ali com times alternativos, né, obviamente que o Flamengo mesmo que entra com o time reserva é um elenco qualificado. E logo aos 7 minutos aí o Lázaro abriu o placar para a equipe do Flamengo. São Paulo também tentou criar algumas coisas, mas foi pouco efetivo. E nos minutos finais, né, São Paulo estava indo para cima ali, acabou dando espaços aí no contra-ataque. O Gabigol fez o segundo gol do jogo, terminando assim São Paulo 0, Flamengo 2, né, no caso aí o Flamengo emendando a quinta vitória seguida, né, fechando a rodada na quinta colocação com 36 pontos em 21 jogos. E o São Paulo é o 11º com 26 pontos em 21 jogos, né, no caso aí o São Paulo está numa sequência de 6 jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. E você, torcedor do Tricolor, você acha que o São Paulo deveria abrir mão das Copas e focar no Brasileiro? Porque pela situação atual aí, provavelmente o torcedor do São Paulo deve estar pensando, vamos fazer apenas os 45 pontos para poder evitar qualquer risco de rebaixamento. E no Allianz Parque, né, no caso o jogo do líder Palmeiras, a equipe recebeu o Goiás em seus domínios e acabou vencendo o Goiás por 3-0, né, um belo gol ali do Mike, ali, né, na entrada da área, deu um chute ali sem chance para o goleiro Tadeu. Ainda no final da primeira etapa de pênalti, o Rafael Veiga ampliou o marcador. E na segunda etapa ali, o Eduardo Atuesta fez o terceiro gol do jogo, terminando assim, Palmeiras 3, Goiás 0. Palmeiras com a vitória, a equipe continua líder com 45 pontos em 21 jogos, tem de sequência de 5 vitórias seguidas. E agora aí abriu 6 pontos de vantagem para o Corinthians, né? Lembrando que teremos aí o derby paulista aí no sábado, aí, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, que promete muito, né? Pra gente é o famoso jogo de 6 pontos. E no estádio do Maracanã tivemos a partida entre Fluminense e Cuiabá, onde a equipe do Tricolor acabou vencendo aí por 1-0 com o gol do Germancano logo no início da partida, né? A jogada, a tabelinha dele com o Ganso ali acabou mandando para o fundo das redes, né? O Germancano, o artilheiro do Brasil na temporada e também o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols. O Cuiabá também teve alguns bons momentos na partida, né? Mas o Fluminense acabou melhorando ali pro restante final da segunda etapa. Poderia ter ampliado o marcador, mas terminou assim, Fluminense 1, Cuiabá 0, né? O dinizismo tá on. E fechando os jogos do domingo, né? Tivemos esqueci de um jogo aqui, no sábado também. Tivemos Atlético Goianiense e Bragantino, né? A equipe do Dragão, que vai disputar o jogo da volta Sul-Americana, né? Contra o Nacional nesse meio de semana. Recebeu em seus domínios o Red Bull Bragantino, né? Os gols do jogo saíram na segunda etapa. No caso de um belo chute fora da área, o Marlon Freitas abriu o placar. Poucos minutos depois, na cobrança de escanteio, o Diego Turin, de cabeça, ampliou o marcador. E nos minutos finais, o Luan Cândido diminuiu por Red Bull Bragantino, terminando assim, Atlético Goianiense 2, Bragantino 1. No caso, mesmo com a vitória, né, a equipe goiana ainda continua na zona de rebaixamento. E agora sim, para falar dos demais jogos do domingo, na Arena Castelão tivemos o duelo entre Fortaleza
e Internacional, né? No caso ali, como a equipe do Internacional vai disputar o jogo da volta sul-americana, entrou praticamente com um time reserva. O time do Fortaleza também com uma alteração diferente, né? Até jogando num 4-2-3-1, entrando ali com o goleiro Fernando Miguel, com o lateral Brites na direita, Marcelo Benevenuto Tite na zaga, Juninho Capixaba na esquerda, no meio ali, né, o volante Lucas Sacha, Ronald, mais à frente ali Lucas Crispim, Romarinho, Moisés e mais adiante ali o Robson. No caso ali também teve contando com alguns jogadores que estavam afastados por lesão, né, no caso do Fortaleza, o José Wellison e o Hércules, né, que voltaram de lesão. E no caso aí a equipe do Fortaleza criou bastante oportunidade, foi para cima do Inter. Teve o jogo, o Romarinho expulsou aos 30 minutos da primeira etapa, né? Até um lance até difícil de explicar porque praticamente nem foi uma falta em si, algo faltoso assim. Na verdade foi uma reclamação, pelo que eu vi do lance ali. Foi meio sem sentido, mas o Fortaleza mesmo assim, mesmo com um a menos, continua indo para cima. E no final da primeira etapa ali, de falta, o Lucas Crispim abriu o placar para a equipe do Leão. Na segunda etapa ele continuou na mesma pegada, né? O Fortaleza indo para cima. No caso mesmo com a menos se fechava bem ali, conseguia abrir, principalmente nos contra-ataques. E foi assim que a equipe construiu ali os outros 2 gols do jogo, né? No caso ali com o volante Hércules. E nos minutos finais ali o Robson fez o terceiro gol do jogo com os 3 pontos aí para o Fortaleza. No caso, com o resultado, a equipe é a 17ª colocada, né? Com 21 pontos, é apenas ali um ponto de Coritiba e Avaí, né? No caso, lembrando que o Coritiba ainda joga hoje contra o Santos. Dependendo da combinação de resultados, aí, se o Fortaleza vencer na próxima rodada, já pode sair do Z4. E para fechar também um dos grandes jogos da rodada, tivemos aí o duelo dos Atléticos, né? O Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, né? Ambas as equipes têm compromissos aí no meio de semana pela Libertadores, agora se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, aos 30 minutos, uma cobrança ali de bola parada, o Igor Rabelo de cabeça abriu o placar para o Galo. E depois, no começo da segunda etapa, ali, né? No caso, ali, em 10 minutos, tivemos ali 3 gols, né? No caso, logo no primeiro minuto da segunda etapa, o Vitor Roque empatou o jogo. Depois o Pavão virou para o Galo. Aí depois novamente Vitor Roque empatou o jogo para a equipe do Furacão. E nos minutos finais, aí, nos acréscimos, ali, num belo contra-ataque, ali, o atacante uruguaio, ali, o Agostinho Canóbio, fez o gol da vitória do Furacão, terminando assim Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 3. Aí, com o resultado, né, o Furacão fecha a rodada na 4ª colocação com 37 pontos e o Galo continua em 7º com 32. Né? No caso, o Atlético Mineiro aí vem a terceira seguida, 4 jogos sem vencer. E o Furacão ali cada vez firme no G4 e nesse meio de semana agora buscar a classificação pela Libertadores. Será que o Furacão vai avançar de fase? O Galo será que vai conseguir eliminar o Palmeiras? Vai ser muito difícil. E o Flamengo tá embalado de vez, vai brigar de vez pelo título? Clássico promete, né? No próximo final de semana teremos aí o clássico derby paulista entre Corinthians e Palmeiras, né? O jogo será realizado no Neoquímica no sábado às 19 horas, né? Os jogos da 22ª rodada. Também teremos Goiás e Avaí, né? No estádio da Serrinha. Na Arena Pantanal, Cuiabá e Juventude. No Newton Santos teremos Botafogo e Atlético Goianiense. E continuando, né? No domingo, dia 14, teremos Coritiba e Atlético Mineiro às 11 da manhã. No Maracanã, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense. No Morumbi, São Paulo recebe o Red Bull Bragantino. E na Arena Castelão teremos aí o Clássico Rei entre Ceará e Fortaleza. E promete muitas emoções, né? No caso, aí, se o Fortaleza vencer, já pode sair. E obviamente, dependendo dos demais resultados da rodada, já pode sair do Z4 aí, pela primeira vez no campeonato. No Independência, o América Mineiro recebe o Santos. E fechando os jogos do domingo, né, na 22ª rodada, o Internacional recebe o Fluminense. É isso aí. Brasileira Série A também tá começando com tudo aí, segundo turno. Aí a briga, principalmente na parte de baixo ali, vai ser maior do que em cima. Acho que vai ser mais emocionante a briga para não cair do que a briga pelo título, né? Vamos ver, né? Isso aí, é o canal só para você ver o Brasileirão com muitas emoções também. E também agradecer quem está se inscrevendo no canal. Aí, atualmente agora está com 59 inscritos. Os últimos vídeos aí estão me surpreendendo em termos de visualizações. E é isso aí, comentem por favor o que vocês estão achando dos vídeos aí, deem feedbacks aí. Seja positivo, negativo, mas sem ofender, obviamente, né? E é isso aí, é o canal só para você ver o canal com muita procedência. Valeu!